Imaginem a seguinte situação. É uma linda e quente noite de maio, está começando a escurecer devagar e você está sentado com seu suco na frente da televisão. E de repente você percebe que esqueceu de fechar a janela entreaberta. Ao fazer isso, você permitiu a entrada de insetos voadores, que, atraídos pela luz, pousam em móveis, paredes e teto. E entre todos esses insetos, como pequenas mariposas, besouros, neurópteros, etc., você percebe um que se parece com este. Você pensa que pernilongo grande, mas o que esses insetos são e como vivem? Qual é o impacto deles sobre os seres humanos? E eles são perigosos? Vou responder a essas e muitas outras perguntas no vídeo de hoje. Antes de falar desses pernilongos bombados, tenho dois avisos. Convido vocês para mais um ciclo de oficinas sobre animais exóticos e outros temas. Desta vez, organizados com o Jardim Zoológico de Lubin. As oficinas serão neste sábado no Zoo de Lubin. O link para os ingressos está na descrição abaixo do vídeo. Segundo o anúncio, no feriado de maio, teremos várias atrações na exposição de animais exóticos Oh My God. Na sexta, às 17h, teremos a alimentação dos animais ao vivo, e no sábado vamos apresentar uma nova cobra que considero mais interessante. E não é qualquer cobra, pois tem 2,5 metros. Espero que nesses dias o tempo colabore e que vocês nos visitem na rua São Nicolau, 63, perto do mercado em Wrocław. Vamos começar a história dizendo que não. Esses não são mosquitos bombados, não são machos de mosquito, nem são fêmeas de mosquito. Na verdade, elas têm muito pouco a ver com mosquitos, além do fato de que, junto com os mosquitos e muitas outras moscas, mutucas, etc, etc. Elas formam a ordem dos dípteros, ou seja, Diptera. Esses insetos delicados, de corpo frágil, quase filigrana, são os quironômidos. E agora eu suspeito que, se do outro lado da câmera está sentado ou em pé alguém que curte, por exemplo, aquarismo ou pesca, o nome quironômido não é estranho para ele, porque quironômido é o nome popular, primeiro, para alimento congelado de peixes de aquário, e segundo, algumas espécies de quironômidos também são usadas na pesca como isca. Os quironômidos, ou melhor dizendo, a família dos quironômidos, ou seja, Hieronymidae, é uma família de dípteros que reúne mais de 10.000 espécies em todo o mundo, então é bastante coisa. Na Polônia existem cerca de 500 dessas espécies, mas devido à semelhança entre os quironômidos, é praticamente impossível para alguém como eu distingui-los sem equipamentos como estereomicroscópio ou microscópio. Agora que vocês já sabem que eles não são pernilongos e que os quironômidos formam uma família separada, podem se perguntar, por exemplo, se esses quironômidos, devido à semelhança com os pernilongos, e essa semelhança não é só pela aparência do inseto, mas também pelo modo de vida, sobre o qual vou falar mais daqui a pouco. Esses quironômidos podem se alimentar de sangue humano? Isso nem é tanto uma pergunta, mas sim uma afirmação, que muitas vezes sai da boca de pessoas que acham que simplesmente viram um pernilongo enorme na parede. E aí esse quironômido, que por sinal é completamente inofensivo, acaba indo parar debaixo do chinelo, da vassoura ou de qualquer coisa que possa esmagá-lo contra a parede. A resposta para a pergunta se os quironômidos se alimentam de sangue, inclusive de humanos, é não. Esses quironômidos, e aqui me refiro aos imagos, ou seja, aos insetos adultos, aqueles que voam, na grande maioria dos casos, nem sequer são capazes de se alimentar. Isso significa que eles não podem comer. Isso também indica que a expectativa de vida deles não será tão curta, durando apenas alguns dias e não meses. Claro, existe um grupo de espécies de Chironomidae que conseguem se alimentar, por exemplo, de pólen de flores, e nesse caso elas atuam como polinizadoras. Esses Chironomidae, e mesmo assim, nem todos, como vocês já perceberam, conseguem voar. Isso acontece porque eles pertencem à ordem dos dípteros. A maioria dos representantes dessa ordem possui um par de asas, enquanto o segundo par de asas foi transformado no que chamamos de halteres, que tem a forma de pequenas estruturas em forma de bastão atrás do par anterior de asas e servem para estabilizar o voo. E essas estruturas em forma de bastão possuem, por exemplo, as moscas das flores, os mosquitos e também os já mencionados mutucas. Os quironômidos, como já mencionei, têm uma característica em comum com os mosquitos. Trata-se do modo de vida. Porque a vida deles está muito ligada à água, ao ambiente aquático, e a maioria das espécies, no estágio larval, se desenvolve na água. Ou seja, em águas correntes, em águas paradas, e até mesmo algumas se desenvolvem em águas marinhas, ou seja, em água salgada, o que também é bastante interessante. Outras espécies, por outro lado, se não se desenvolvem na água, se desenvolvem em solos muito úmidos. A água está em todos esses lugares, o que é interessante, pois os quironômidos resistem muito à dessecação. Algumas espécies perdem até 70% da água corporal e sobrevivem. O que, aliás, é incrível, porque no caso do ser humano, a gente simplesmente secaria. Essa habilidade ou superpoder chama-se anidrobiose. Essas larvas de quironômidos passam a maior parte do tempo na água, podendo ficar lá até alguns anos.
Tudo isso depende das condições em que elas se desenvolvem, incluindo a temperatura. As larvas eclodem dos ovos e depois se transformam em pupas, das quais sai o inseto adulto, ou seja, o imago. Isso ocorre porque os quironômidos, como a maioria dos insetos, passam por metamorfose completa. Temos 4 estágios de desenvolvimento. E agora tem uma curiosidade sobre essa água, porque alguém poderia pensar que para o desenvolvimento desses quironômidos seria necessária água cristalina de geleira. Na verdade, é justamente o contrário. Os quironômidos se desenvolvem muito mais em águas poluídas. Isso acontece porque as larvas dos quironômidos são um superalimento para predadores, para crustáceos, para anêmonas do mar. Aqui me refiro àquelas que vivem em ambientes marinhos, para peixes, para aves, para anfíbios. Praticamente tudo quer devorar esses quironômidos. Com a água poluída e menos predadores, os quironômidos se desenvolvem melhor e podem alcançar grandes quantidades. Na Polônia, houve aparições em massa de quironômidos. Naquela época, as pessoas entravam em pânico, fechavam as janelas, foi uma tragédia. E essas aparições em massa acontecem em várias partes do mundo. Na verdade, eu diria que isso pode ocorrer em qualquer parte do mundo, pois é uma curiosidade. Os mosquitos Chironomidae aparecem em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. Agora, como é o início da primavera, há simplesmente muitos desses mosquitos Chironomidae. Em dias mais quentes, eles gostam de ficar, por exemplo, nas paredes dos prédios. Aqui mostro para vocês, peguei no meu prédio, então há muitos deles. O ciclo de desenvolvimento desse mosquito dura cerca de 3 semanas, e por isso a quantidade desses mosquitinhos aumenta rapidamente. E eles realmente dominaram absolutamente todos os continentes, a tal ponto que, na Antártida, onde é muito frio, existe uma espécie de mosquito que é o único inseto que ocorre naturalmente na Antártida. O mosquito Bélgica antártica é o único inseto e o segundo maior animal estritamente terrestre da Antártida, atrás apenas do ser humano. Vocês entendem isso. E aqui eu não estou contando, por exemplo, os pinguins, porque os pinguins eles são animais terrestres e aquáticos. Então não são os mosquitos, nem os carrapatos, nem as abelhas, mas sim um certo mosquito sem asas, porque esses mosquitos em particular não conseguem voar, que colonizaram absolutamente todos os continentes. Alguém pode perguntar por que, afinal, as larvas desses mosquitos são vermelhas. E aqui a resposta é muito simples, porque em seu corpo há muita hemoglobina, ou seja, uma proteína que também está presente no sangue humano. Curiosamente, essa hemoglobina pode ser um potencial alérgeno, ou seja, foram registrados muitos casos de pessoas alérgicas às larvas desses mosquitos, especialmente entre aquaristas e trabalhadores de fábricas que lidam com larvas de mosquito em pó. E para finalizar, uma curiosidade relacionada à estrutura do corpo deles. Se vocês observarem uma dessas larvas de mosquito, vão notar que alguns indivíduos têm antenas finas e curtinhas, enquanto outros têm antenas muito grandes e plumosas, quase como penachos na frente da cabeça. E essas também são as antenas deles. Aqui, a diferença é que os penachos, ou seja, essas antenas plumosas, pertencem somente aos machos, enquanto as antenas finas pertencem às fêmeas. Então, resumindo, se vocês compram essas larvas vermelhas para seus peixes, elas não são larvas de mosquito, são larvas de quironomídeos, que não são mosquitos. Quironomídeos não nos machucam, mas em grandes enxames podem ser bastante irritantes. Não é agradável quando grudam em nós. Compreendo o desconforto de quem já passou por isso. Porém, eles não sugam sangue, no máximo podem nos fazer cócegas, e querendo ou não, atualmente desempenham um papel bastante importante tanto no ecossistema quanto na nossa economia, servindo justamente como alimento para os peixes. Isso é tudo por hoje. Comentem se foi útil e até o próximo vídeo. Tchau!